indutor está atrasando a corrente. A corrente está atrasada em relação à tensão da fonte por 90 graus. Então, o indutor atrasa a corrente. Tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. O indutor atrasa a corrente e o capacitor adianta. Nesse momento, estamos trabalhando com o indutor num circuito ideal, puramente indutivo. Ok, pessoal? Daí o que vamos fazer? Vamos escrever. Esse é o gráfico polar de tensões e correntes. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho do gráfico trigonométrico. Vamos fazer aí, né? O gráfico trigonométrico de tensões e correntes. Não vou escrever aqui, mas esse é o gráfico trigonométrico de tensões e correntes. Tá bom? Então vamos lá, né? Vou colocar duas alturas, né? Não estão pelos valores, não estão simétricos pelos valores, né? Estou colocando apenas duas alturas, uma altura maior representando tensão e a altura menor representando corrente, tá bom? Então essa altura maior, a partir daqui, tensão, e essa altura menor, corrente, para a gente fazer uma boa visualização dos detalhes que a gente vai estar trabalhando aí, né? Então vou dividir esse gráfico de 30 e 30 graus, né? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390. Tudo bem? Vamos aí trabalhar primeiro com a tensão. Ou pode ser até pela corrente, não importa, né? Mas um detalhe que a gente vai ter, né? 30, 60 e 90. A tensão, né? A tensão da fonte, ó. Tensão da fonte é igual a 30 volts fase mais 90. Tá certo, pessoal? Só que no gráfico trigonométrico eu não vou trabalhar com esse 30, porque esse 30 volts que aparece na forma polar é 30 volts RMS. E no gráfico trigonométrico nós trabalhamos com valores de pico. Então vai ser 30 vezes raiz de 2, tá certo? 30 vezes raiz de 2, eu vou ter o valor de pico aqui, né? De 42,42 volts de pico. Então a tensão da fonte em função do tempo vai ser 42,42 volts seno de ômega t. Ômega a gente já viu, é o 377 vezes o t. Essa onda está adiantada de mais 90 graus. Então temos o adiantamento dessa onda em mais 90, que é 30, 60, 90. Então aqui, esse cruzamento da tensão com o grau, também conhecido como o cruzamento da tensão
com o tempo. Essa reta ela pode ser tanto a reta de graus como a reta de tempo. Essa reta horizontal ela pode ser reta de graus ou reta do tempo. Tá certo? Então, se ela for reta de graus, esse ponto vale 0 grau. Se ela for reta do tempo, aqui é 0 segundo. Então, aqui começa tudo, né? E 0 volt. Esse ponto também é 0 volt, 0 grau e 0 segundo. Tá bom? Então, vamos colocar lá o sinal da tensão. A tensão está... Ela tem valor de pico de 42,42 volts e está mais 90, está adiantada mais 90. Então a tensão, que eu vou representar aqui pela caneta marrom, ela está adiantada de mais 90. Ela está adiantada, ela começa antes do eixo do 0 segundo. Tá bom? Olha lá, ela começou antes aqui, ó. Então a tensão está adiantada de mais 90 graus, que é esse termo aqui, ó, 90 graus positivo, adiantado. Tá certo? Então o valor de pico negativo vai dar aqui embaixo, né? Ela sobe aqui. Tá certo? Então esse é o sinal da tensão, que começou com essa parte, claro, né? Essa parte aqui adiantada de mais 90 graus. Tá bom? Ah, professor, como fica agora o gráfico trigonométrico da corrente? Bem, corrente nós acabamos de achar, né? Corrente tinha sido quanto? Corrente tinha dado 306 amperes, 3,06 amperes, fase 0 grau. Só que essa corrente que a gente trabalha é a corrente RMS. Então a gente tem que passar para a corrente de pico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3,06, multiplicar por raiz de 2. Então 3,06 vezes raiz de 2. Esse valor tem que sair em pico. Então corrente, né, em função do tempo, corrente de pico. Em função do tempo, né, a corrente. Em função do tempo vai ser IP, que a gente, né, corrente em função do tempo é o IP. Quem que é o IP? É o 4,32 amperes vezes seno ômega t, 377 vezes o t, fase 0. Então não tem mais 90 nem menos 90. A conta termina aqui, ó. Fecha aqui o parênteses. Tá certo? Então, desta maneira aí, nós determinamos o valor de pico dessa corrente, que é 4,32 amperes. Essa corrente começa no φ igual a 0 grau. O φ é igual a 0 grau. O início dessa onda é aqui, porque ela não está nem adiantada nem atrasada, é fase 0. Como é fase 0, começa do 0 grau, que é aqui. Tá certo? Então aqui nós vamos ter o pico da corrente e a descida, né? Então aqui temos a corrente que passa nesse circuito ideal. Aqui é a parte negativa da corrente e aqui o ciclo completo dessa corrente. Então essa corrente aqui, ela vai ser representada, né, por corrente em função do tempo é igual ao IP, é 4,32 amperes, né, seno
de 377, T fecha aí. Então essa corrente ela começa a fase zero. Já a tensão tem essa parte virtual antes do zero, tá bom? Então dessa maneira aí nós fizemos mais um exemplo de explicação de um circuito puramente indutivo. Ok, pessoal?